Paz do Senhor, querida igreja. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7. Dando seguimento ao nosso estudo acerca deste mesmo livro, com o texto que nós vamos ler, eu quero falar convosco acerca de Éfeso, a igreja que fracassou. Éfeso, a igreja que fracassou. Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Só até aqui. Que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações, liberte as nossas mentes, leve cativo todos os nossos pensamentos, para que hoje possamos compreender tudo aquilo que se vai passar aqui hoje, tudo aquilo que se vai falar, tudo aquilo que Jesus nos quer ensinar. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém e glória a Deus. Éfeso, cidade de Éfeso, a igreja que estava na cidade de Éfeso. Éfeso, a igreja que fracassou. Deixe-me fazer uma pergunta. Quem já passou pela experiência de fazer tudo bem, tudo certinho, tudo programado milimetricamente, mas no final, na hora H, dá tudo errado? Alguém já passou por essa experiência? De querer fazer tudo certinho, mas foi um castelo de cartas. Bastou qualquer coisinha e aquilo caiu tudo. É constrangedor, é frustrante essa situação. Foi o que aconteceu com a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso fez tudo bem, tudo certinho, mas Jesus chegou lá e disse: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O erro da igreja de Éfeso foi perder o amor original. O primeiro amor. O erro da igreja de Éfeso foi não praticar o amor. As palavras que Jesus fala em Mateus 7, elas aplicam-se a esta situação. E conforme eu disse de manhã e vou dizendo ao longo destes estudos, todas estas 7 cartas, elas são dirigidas a si e a mim, hoje. Tudo aquilo que se passa nas 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas que Jesus escolheu para falar, elas são o apanhado geral de todas as igrejas, de todos os tempos e até esta, hoje, aqui na cidade de Olhão, aquela que você pertence. Tudo aquilo que vai ser falado das 7 igrejas, elas diz respeito à sua e à minha vida. E nós poderemos estar em causa, pode estar em causa, um dia, quando chegarmos à presença de Jesus, acontecer o que Jesus fala em Mateus 7. Porque é isso que Jesus está falando à igreja de Éfeso.
E Mateus 7, verso 21 diz, preste atenção, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome, e em Teu nome não exprimos demónios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Voltando atrás, veja que Jesus elogia a igreja com perseverança, com o suportar das provas, o trabalho que eles tiveram com a própria igreja, a igreja em si, a luta que eles tiveram contra falsos ensinamentos, falsas doutrinas, não se deixaram esmorecer por causa das perseguições, eles fizeram tudo bem. Qualquer igreja hoje não faz nem 50% do que eles fizeram. Mas Jesus chega e diz, se não te arrependeres, eu não te vou reconhecer. Se não te arrependeres, eu vou mover do seu lugar o teu candeeiro. É como Jesus diz aqui em Mateus 7, nunca vos conheci. Vocês fizeram tudo, mas esqueceram-se do meu mandamento. Gálatas fala que se nós não amarmos o nosso próximo, ou se nós amarmos o nosso próximo, estamos cumprindo a lei de Cristo. Se nós praticarmos o amor, nós estamos praticando praticamente, passa a redundância, todas as obras que Cristo nos deixou. A estes faltou praticar a palavra de Deus. Os fins nem sempre justificam os meios. Os maiores teólogos da nossa época, os maiores teólogos das épocas passadas, os teólogos do primeiro século, eles poderão estar a ser intitulados, ou poderão ouvir de Jesus, nunca vos conheci. Pastor, e a palavra de Deus? Eles estudaram a palavra de Deus, eles investiram tempo em ouvir a Deus, eles investiram tempo em aprender de Deus. Pois é, mas isso não chega. Praticar. Não sejais somente ouvintes, mas praticantes, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele que ouve e não pratica, poderá dar-se o caso de Jesus o retirar o seu candeeiro. Mas agora eu queria chamar a sua atenção para que você perceba o bom trabalho que a igreja de Éfeso fez. E eu recordo que o nosso tema é Éfeso, a igreja que fracassou. Apesar de ter feito um bom trabalho, ela chegou no final e Jesus disse, não gosto, faz de novo. Para nós compreendermos aonde é que ela fracassou, nós temos que viajar no tempo. E eu queria lhe dar uma visão panorâmica do que era a cidade de Éfeso. E qual é, melhor dizendo, qual foi o trabalho que a igreja fez dentro da cidade de Éfeso e qual foi as dificuldades que a igreja enfrentou dentro da cidade de Éfeso. Apesar disso, Jesus chega e disse, tudo bem, está tudo correto, tenho, porém, contra ti que falhaste em tudo por causa de não teres praticado o amor. Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor. Hoje, Éfeso é a chamada Turquia de hoje. É onde está a Turquia, era Éfeso. Apesar de ser a principal cidade da Ásia Menor, ela não era a capital da Ásia Menor. A capital da Ásia Menor era Pérgamo, uma das
destinatárias também das cartas de Jesus que, se Deus permitindo, nós iremos estudar também essa carta. Éfeso era a cidade-luz de Ásia Menor, sendo apelidada como a Feira da Vaidade. Porquê? Porque, em primeiro lugar, ela era comercialmente importante e ainda hoje é. Ela tinha um porto que comportava os maiores navios da época, ainda hoje é, cidade de Istambul. Ela era o maior centro de importação e exportação do continente asiático e das províncias romanas. Havia 3 grandes estradas que convergiam para o centro da cidade. Por outras palavras, ninguém ia para lado nenhum sem passar por Éfeso. Era obrigatório a passagem pela cidade de Éfeso. Ela era extraordinariamente rica. Atenção que eu estou falando da cidade, não estou falando da igreja. Estou falando da cidade. A cidade era extraordinariamente rica. E nós percebemos como ela era extraordinariamente rica lendo o Apocalipse 18, verso 11. Diz: e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra. Apocalipse capítulo 18, verso 11. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e de toda a espécie de madeira odorífera. Todo o género de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. E canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos e de carros, de escravos e até de almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Esta, possivelmente, era a descrição daquilo que corria, daquilo que era comercializado, daquilo que era comprado e vendido no centro da cidade de Éfeso. Éfeso era a maior metrópole da Ásia Menor. Embora não fosse a capital da Ásia Menor, Éfeso era politicamente importante. Porquê? Porque era a cidade livre. Ela era independente da administração romana. Pérgamo, a capital da Ásia Menor, eles tinham que pagar impostos aos romanos. Éfeso não. Era a cidade livre. Era um mercado aberto. Só para eles. Tudo o que eles poderiam angariar em termos de lucro financeiro ficava na cidade. Culturalmente, Éfeso sediava os principais jogos desportivos e outros jogos, nomeadamente luta de feras, luta de leões, lutas de gladiadores. Éfeso, ela tinha a sua sede para todos esses jogos. Éfeso foi a primeira cidade a ter um estádio olímpico. Nas artes, ela tinha um anfiteatro com capacidade para mais de 24 mil pessoas. Éfeso era também a capital do templo de Diana, a grande deusa Diana. Esse templo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As suas dimensões mediam 127 vezes 71 metros de área, à volta de quase 900 metros quadrados. O teto era sustentado por 127 colunas de 1,80 m de diâmetro e 18 metros de altura. Veja
o colossal que aquele templo era. Nos dias dos apóstolos, Éfeso contava com mais de 250 mil habitantes. Porém, a reputação do caráter desses habitantes era reconhecido como de pessoas habilmente más. Era um povo inconstante, pessoas que dificilmente sorriam. Você deve estar a fervilhar uma pergunta no seu coração: qual é a vantagem de falar nisso? Por que falar nisto? Porque para qualquer habitante daquela cidade era um orgulho ser habitante daquela cidade. Inclusive os componentes, a composição dos crentes da igreja de Éfeso. Existe aí muita igreja evangélica que se orgulha de ter a sua sede, a sua igreja, na cidade mais importante do país. Ao passo que eu já ouvi muitos pastores que não querem pregar em cidades pobres, em aldeias, não. Eles só querem pregar nas grandes cidades. Então Éfeso tinha tudo para ter uma igreja orgulhosa de coração. Éfeso tinha tudo para ser uma igreja bastante importante, e era. Agora, qual é a vantagem de falar nisto? Porquê falar nisto? Porque, infelizmente, grande parte do mundo atual é composto por pessoas com este tipo de reputação que os habitantes da cidade de Éfeso tinham: habilmente más, povo inconstante, que não sabem sorrir, que não sabem amar, que não sabem demonstrar amor, que não têm interesse pelas pessoas, que não se interessam pelas pessoas, que não zelam pelas pessoas. Hoje, meu amado irmão e irmã, é assim que o povo vive. E é isso que Jesus está condenando. E hoje Jesus está condenando exatamente igual a quando condenou esta igreja lá, através de João, na ilha de Patmos. Éfeso tinha tudo para se sentir superior a todas as outras. Tinha tudo. Inclusivamente, o grande apóstolo Paulo, o pastor dos pastores, o evangelista dos evangelistas, o autor dos autores, ele passou mais de 3 anos da sua vida naquela cidade, trabalhando com aquela igreja. Paulo escreveu para aquela igreja uma das suas principais cartas pastorais, que nós já estudamos, que é a carta aos Efésios. A tradição diz também que por causa da cidade de Éfeso e por causa da igreja estar naquele tipo de cidade, uma cidade orgulhosa de si mesmo, quando Paulo saiu da igreja de Éfeso, ele deixou lá o seu melhor discípulo, que é Timóteo. E para Timóteo, já pastor da igreja de Éfeso, ele escreve as suas 2 cartas, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Para quê? Auxiliando a Timóteo a gerir, a pastorear aquela igreja, que a qualquer momento ela podia se tornar uma igreja orgulhosa. Diz a tradição que quando Timóteo saiu do pastorear aquela igreja, foi o próprio apóstolo João, o grande João, o apóstolo do amor, que se ocupou dela. E agora olhe para mim e pasme-se. A primeira carta de João foi escrita à igreja de Éfeso. Qual é o tema central da primeira carta de João? O amor e a falta do amor da igreja. Repare qual era o problema daquela igreja. Apesar de teologicamente era boa, não se deixava enganar com falsos profetas, ela era perseverante na sã doutrina, ela suportava provas, ela lutava por causa do amor do nome de Jesus,
mas ela tinha um grave problema no coração. O seio, no cerne, estava podre. Porquê? Porque não havia amor. Só havia doutrina, só havia palavra, só havia ensinamento, mas não havia praticidade desse mesmo ensinamento. Esse é o perigo, igreja. Esse é o perigo. Igrejas que promovem grandes conferências, conferencistas internacionais, mas eu quero dizer uma coisa, esses entram pelas portas laterais. Há muitos conferencistas internacionais, muitos pastores de renome, que trazem consigo uma escolta de segurança privada. Eles acabam as suas palestras, saem pelas portas laterais e não falam com o povo, igual à igreja de Éfeso. Igual à igreja de Éfeso. Meu amado irmão, palavra sem amor não vale nada. Zero. Você pode saber a Bíblia toda, trás para a frente, da frente para trás, versículo a versículo, todas as passagens, todas as referências, você pode saber tudo, mas se não houver amor no seu coração, não vale nada. 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 Esta foi talvez a igreja mais difícil de ser pastoreada. O próprio Pedro, quando ele escreve a sua primeira epístola de Pedro, que nós também já estudamos, às igrejas da Ásia Menor, Éfeso estava incluída. E ele fala lá da falta de amor. Da falta de amor. Se você estudar um bocadinho, você vai ver que as principais cartas, o tema central é a falta de amor. E agora Jesus vem e diz: João, eu preciso que tu envies um recado àquela igreja. Vai dizer a eles que eles fizeram tudo bem, mas deu tudo errado. Quando construíram uma casa em cima de uma base de areia, e essa casa vai ruir. Se Deus não se arrependerem, se eles não reconstruírem toda a sua teologia, essa casa vai ruir. E quer que eu lhe diga uma coisa? Da igreja de Éfeso não sobra nem uma pedra. Hoje. Mas a gente já chega. Que eu gosto de falar as coisas logo assim à frente. Mas... Bom, este é o panorama da cidade de Éfeso. Era ou não era uma cidade agradável de se viver? Sim ou não? Era ou não era de orgulho dizer eu nasci em Éfeso? Era, claro que era. Agora, 3 são os elementos importantes a estudarmos nesta carta. Nesta, e possivelmente vai ser em todas as cartas, porque elas são similares. Como eu já lhe expliquei, nas cartas existem elogios, existem exortações e existem aconselhamentos, encorajamentos. Todas elas são assim. Por isso, possivelmente estes 3 elementos eles vão estar presentes em todas as outras 6 cartas. Mas bem, o primeiro elemento que eu queria falar consigo é a obra fiel da igreja. O segundo elemento é a objeção fatal que Jesus faz à igreja, apesar da obra fiel. E o terceiro é o objetivo final para todos os cristãos de todas as igrejas. Não é só para Éfeso. Não se coloque de parte, porque aquilo que nós vamos estudar, ela diz respeito a esta igreja aqui hoje e a todas as outras igrejas que se chamam pelo nome de Cristo. A obra fiel da igreja, ponto número 1. É óbvio a constante dificuldade que os crentes daquela igreja enfrentavam morando naquela cidade. Primeiro, como eu disse, era uma cidade com mais de 250 mil habitantes. Era muita gente a criticar a igreja. Era muito pensamento filosófico
a tentar abranger as ideias da igreja. Foi uma luta, foi sim. Foi uma luta tremenda e aquela igreja venceu essa luta. Porque o próprio Jesus diz: conheça as tuas obras, tanto o teu labor, como que diz, tanto o teu trabalho, como a tua perseverança. E que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes, e os chamastes, e os achastes mentirosos. Jesus notou as obras de Éfeso. Jesus nota as obras da igreja. Nada passa ao lado de Jesus. Quais obras? Quais obras é que Jesus nota? E agora repare quais obras é que Jesus notou na igreja de Éfeso. Em primeiro lugar, eles eram compromissados. Eles tinham compromisso com a igreja. Eles não eram crentezinhos de boca. Eles não eram crentezinhos de domingo. Eles eram compromissados. Porque a Bíblia diz... no verso 3, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome. No verso 2, a tua perseverança, não podes suportar os homens maus, não entraste em acordos teológicos, antes os chamaste de mentirosos. Eles tinham compromisso com a igreja. Este compromisso se traduz em vida e conduta com testemunho cristão. Não percebi, pastor? Eu vou lhe dizer, existe muita gente que não é cristão e tem uma vida e uma conduta muito melhor daqueles que se dizem cristãos. Isso magoou, pastor. Ainda pode magoar mais. Porque ser chamado de cristão, ele tem que ser acompanhado com alguma coisa. Tem que ser acompanhado com vida e conduta e com testemunho cristão. Nada distraía aquela igreja. Eles não aceitavam lá qualquer pastorzinho de renome internacional. Aquele pastorzinho de renome internacional que quisesse lá pregar naquela igreja, ele tinha que dar provas de que era cristão. Não era qualquer lavagem cerebral que eles iam lá pregar. Nada os distraía. E olhe, é muito fácil deixar de lutar pelas obras do Rei. Pastor, abra os olhos e olhe para o lado. É muito fácil a gente desanimar e dizer, já não apetece mais. Já deu o que tinha a dar. Estou cansado. É muito fácil, mas eles não fizeram isso. Eles não deixaram de lutar. Eles passaram provas por causa do nome de Jesus. A segunda obra que eles tinham, que eles faziam, é o empenho no testemunho da verdade. Eles não só tinham testemunho cristão, vida e conduta com testemunho cristão, mas eles lutavam pela verdade bíblica. Diz aí no verso 2. Puseste à prova os que a si mesmo se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Eles não toleravam o ensino herege e falso. Possivelmente João, quando escreve lá que provai os espíritos e vejam se eles provêm de Deus, possivelmente João inspirou-se na atitude da igreja, porque eles faziam prova. Nós não podemos julgar. Quem é que disse que eu não posso julgar? Mas quem é que disse que eu não posso julgar? Não é qualquer um que me vem encher o meu ouvido de mentiras. Sabe porquê? Porque eu não sou num caixote de lixo. Eu não sou num caixote de lixo. Eu não suporto qualquer coisa que me queiram vir dizer. E se eles aceitam a minha indiferença com tranquilidade, porreiro, tudo bem. Se eles vêm cá tirar pé, então eles vão levar o troco.
Era assim que Éfeso fazia. É assim que eu faço. E é assim que você devia fazer. Não se deixe enganar. Não se deixe levar por todo o vento de doutrina. Porque até o diabo prega, meu amado irmão e irmã. O diabo sabe pregar. Mas ele prega o quê? A palavra. Ele prega a palavra. Só que ele leva a palavra distorcida. Ele leva a palavra para onde quer levar as pessoas. E depois acontece o que Jesus disse lá em Mateus 7. Tu pregaste em meu nome, mas eu não te conheço. Tu falaste em meu nome, mas eu nem estou para aí virar. Eles questionavam e julgavam o ensino de quem se dizia homem de Deus. E vocês dizem assim, pastor, mas isso é possível? Claro que é possível. É possível no primeiro século e é possível hoje. 1 João 4, capítulo 4, verso 1 diz assim, amados, João está escrevendo para essa igreja, para a igreja de Éfeso. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Há pessoas que olham para este versículo e vão dizer, isto é o diabo, não deis crédito ao diabo. Ele não está a falar de diabo nenhum. O João está a falar de homens. Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído por o mundo fora. Pastor, houve falsos profetas naquela época, ainda com apóstolos vivos? Claro, e sabe uma coisa? Sabe de onde é que nasceram os falsos profetas? Da igreja. É da igreja que saem os falsos profetas. Todos eles, até Maomé, os islamitas, até Maomé ele saiu da igreja. Os espíritas saíram da igreja. As testemunhas de Jeová saíram da igreja. Os adventistas saíram da igreja. Todos eles saem do centro da igreja. E aqui, no primeiro século, eles saíram da igreja. Pastor, como é que você consegue provar isso? Verso 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem eram os Nicolaitas? Que palavrão é este? Onde é que Jesus foi buscar este nome tão esquisito? Nicolaitas. Os Nicolaitas eram os seguidores de Nicolau de Antioquia, um orador de renome, um homem bem falante. O homem sabia falar, o homem sabia teologia, ele era conhecedor das Escrituras. E quem era este Nicolau de Antioquia? Para sabermos isso, nós temos que ir a Atos, capítulo 6, verso 5. Atos, capítulo 6, verso 5. Veja de onde é que saiu este Nicolau de Antioquia. Atos, capítulo 6, verso 5, diz assim: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. Você sabe aquilo que eu li agora? Foi a eleição dos primeiros 7 diáconos da igreja cristã. Nicolau de Antioquia estava lá. Nicolau de Antioquia foi eleito diácono da igreja. Você lembra-se daquele episódio que as pessoas que estavam querendo a atenção dos apóstolos e os apóstolos queriam virar-se para a palavra e para a oração e já não tinham mãos a medir, então elegeram 7 diáconos para os ajudar na obra, na ação social da igreja. Nicolau de Antioquia
um dos 7 primeiros diáconos a serem eleitos na igreja. Nicolau de Antioquia, esse tal, o armador deste movimento dos nicolaítas, nasceu dentro da igreja. Ele aposta toda a fé, olhe para mim, ele aposta toda a fé e alterou o ensino dos apóstolos. É tão fácil nascer movimentos heréticos, é tão fácil nascer movimentos de falso ensinamento. Mas deixe que eu lhe diga uma coisa. Também é fácil homens e mulheres de Deus sinceros e compromissados com a palavra saírem de igrejas de falso ensinamento para igrejas que pratiquem a palavra verdadeira. Pode acontecer as duas faces. Entenda algo muito importante. É possível um ministro de Deus, um ministro da palavra, apostatar e alterar o ensino das Escrituras. É possível. Ele afirmava, este Nicolau afirmava, depois de fundar o seu movimento, ele afirmava que a sua missão era dar ao mundo uma versão moderna do cristianismo. Veja, nos dias atuais nós temos um movimento liberal, o liberalismo, que diz que o cristão pode viver à vontade, porque isto é tudo amor e graça, e não há acusação contra aquele que está em Cristo. Isto é o liberalismo, isto é o nicolaísmo. O crente pode viver da forma como quiser, porque basta crer e pronto. E estamos no mundo da graça. A lei foi abolida, já não tem mais vigor, já não tem mais valor, e eu agora é só andar na graça, porque Deus é amor e misericordioso e me perdoa todos os meus pecados. Isto é a filosofia nicolaíta. Os nicolaítas estão mais vivos do que nunca. E nós estamos numa guerra aberta, exatamente como Éfeso. Pelo menos eu, minha amada igreja, eu estou numa guerra aberta contra essas teologias, contra esses pensamentos filosóficos. Ele afirmava que em Cristo a lei não tem mais valor, porque ela foi abolida. Jesus aboliu tudo na cruz. Eu agora já não tenho mais compromisso com a lei. Mas Jesus disse: eu não vim para abolir nem para destruir. Não vai passar um I nem um J. E a terra pode passar, mas nem um I nem um J passarão. Ele afirmava também que a graça de Deus era superior a qualquer pecado. Logo, o crente poderia não se preocupar com o seu modo de vida. Estes nicolaítas, que foram os originários desta doutrina, desta alteração da doutrina dos apóstolos, eles depois aparece também um outro grupo, já com pensamento grego, que é o gnosticismo. E foi por causa disso que Paulo lutou na igreja de Colossos, na igreja de Filipos, na Galácia. A maior guerra de Paulo foi contra estes movimentos. Nicolau de Antioquia afirmava também que o corpo é mau, então importa salvar a alma. O corpo é mau, pode fazer tudo aquilo que é mau porque vai ser destruído. A alma é que vai ser salva. Não é isso que nós encontramos nas Escrituras. Mas Éfeso odiava esta doutrina. Éfeso mantinha o seu testemunho. Eles estavam empenhados no testemunho da verdade. Então, qual era a terceira obra que Jesus aponta em benefício de Deus?
é que eles estavam também empenhados nos testes das provações. Está aí no verso 3. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Agora, sabe porque é que hoje não queremos sofrer e nem sofremos por causa do nome do Senhor Jesus? Sabe porquê? Porque a sua vida está em primeiro lugar. O nome de Cristo está em segundo, terceiro ou quarto. Você tem dúvidas disto? Nós estamos hoje no dia de Santa Convocação. Hoje estamos no dia do Senhor. Dia em que o povo é chamado, é convocado a orar, a louvar, a ouvir a palavra, em estar em comunhão, em ajudar as atividades da igreja, em ajudar a ouvir os problemas dos outros, em interessar-se pelas pessoas. O que é que se faz? Estou cansado, foi uma semana de trabalho, hoje é dia de descanso, eu também mereço. Estão 24 graus lá fora, eu vou passear na areia, vou esparcer a minha mente. A vida está sempre em primeiro lugar. A vida está sempre em primeiro lugar. Mas Éfeso não. Éfeso ostentava o nome de Cristo no seu peito. Para Éfeso, em primeiro lugar, estava o nome de Cristo. Em segundo lugar, estavam os outros nomes e as outras vidas. A dificuldade de uma igreja, eu digo-lhe isto, porque eu sinto na pele isso. Eu sinto na pele isso. A minha maior dificuldade é lutar contra quem não quer ostentar o nome de Cristo ao peito. Eu já disse a alguém nestes dias ou nestas semanas que para mim o interessante não é ter muito povo na igreja. Para mim o interessante é fazer a obra de Deus, proclamar o nome de Deus, alimentar a igreja que eu pastoreio, ouvindo o Espírito Santo e levando o alimento certo para os problemas que residem dentro da igreja, e tudo o resto Deus fará. Essa é a minha preocupação. Porque, como pastor, é uma grande luta contra os prazeres do mundo. A minha grande luta hoje não é eu dizer que sou crente, é eu ter que definir que tipo de crente eu sou. Você acredita? Acredita, já me perguntaram, explica lá o que é isso ser cristão. É que eu também sou cristão. Qual é a diferença entre ti e eu? E eu tive que explicar, olha, eu empenho-me a estudar a palavra de Deus, empenho-me a proclamar o nome de Deus, empenho-me a evangelizar, empenho-me em ajudar. Eu não sou um cristão de cadeira, nem sou um cristão de batizado ou de casamentos. Entende? Hoje, nós temos que nos definir, dar uma definição de cristão. Nós temos que definir que tipo de Deus nós servimos. Nós temos que definir que tipo de ideologia cristã eu tenho. E eu digo, olha, a minha única ideologia é esta. Não tenho outra. A nós, amada igreja, falta-nos a afirmação. A nós, amada igreja, falta-nos o abrir as nossas bocas, gritar aos quatro ventos, somos sim homens e mulheres de Deus. O problema é vosso, não é meu. Se eu o incomodo, glória a Deus. Mas o problema não é meu. Falta-nos isso. Falta-nos a coragem de nos afirmarmos, exatamente como Éfeso se afirmou. Elas não tinham medo.
olhando para isto que eu disse, até aqui, parece que Éfeso era a igreja perfeita. Sim ou não? Parece ou não parece uma igreja? Claro que parece. Olhando até para as arqueólogos que nos rodeiam, Éfeso era extraordinariamente boa, perfeitíssima. Cumpria à risca tudo aquilo que está escrito. Só que o problema é que Jesus vai fazer uma objeção a essa igreja. Jesus vai dizer: eu conheço as tuas obras, eu aprovo as tuas obras, eu elogio as tuas obras, porém tenho contra ti. Espera aí. Então não há um descontinho, pastor? Estamos na graça, pastor. Estamos na liberdade de Cristo. Pois é. Mas é que Jesus muitas vezes diz: tenho, porém, contra ti. Existe uma objeção fatal que Jesus faz à igreja. Repare que Jesus começa elogiando, versos 2 e 3. Agora Jesus vai apontar o erro do pecado. Qual que é que Jesus vai apontar? Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu pergunto, quem é que disse que ser cristão que é fácil? Quem é que disse que ser cristão é tudo paz e amor? Quem é que disse que ser cristão basta dar esmolas? Ser afeto à caridade? Quem é que disse isso? Só se for algum nicolaíta. Porque Jesus diz: eu tenho contra ti, fizeste tudo bem, porém falhastes. Não atentastes ao teu primeiro amor. E repare que Jesus diz isto e depois retorna aos elogios novamente. No verso 6 ele diz: caso não te arrependas, tens contudo, apesar disso, tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Porquê é que Jesus faz isto? Porquê é que Jesus faz isto à sua igreja? Elogia, condena, elogia novamente. Porquê é que ele faz isto? O que Jesus está fazendo aqui é aprovando a fidelidade. Ser fiel até à morte e eu te darei a coroa da vida. Mas esta fidelidade não é de qualquer forma. Ser fiel não é eu dizer: eu te amo, Senhor, e és tudo na minha vida. Isso não é nada. O que Jesus está aprovando a fidelidade, mas está alertando para que não se perca o essencial. O que é que eles perderam, pastor? Eles tinham tudo, eles tinham palavra, eles tinham teologia, eles tinham a ação social, eles tinham a escolinha de crianças, eles tinham lá tudo, pastor. O que é que eles perderam? A Bíblia fala no primeiro amor. O que é isso, o primeiro amor? Que coisa é esta de primeiro amor que Jesus fala aí? O que é que eles amaram primeiro e deixaram de amar? Para nós percebermos o que é que eles perderam, temos que nos lembrar quais são os 2 mandamentos que Jesus nos deixou. Eu vou falar outra vez nisto. Pastor, você é chato, sou. Amai a Deus de todas as tuas forças, todo o teu coração e todo o teu entendimento, e amai ao teu próximo como a ti mesmo. Foi este primeiro amor que eles perderam. Foi o amor por Deus e o amor pelo próximo. Eles deixaram a parte prática e apegaram-se à parte teórica. Entende? E nós mais à frente, nós vamos ver que existe um perigo. Há um perigo enorme.
Existe um perigo que à igreja, se eu lhe fosse contar tudo, eu é que não posso contar tudo, mas se eu lhe fosse contar todos os meus pesadelos, você dizia, o pastor é doido, anda a tomar xanax a mais. Mas existe um grave perigo de eu tornar esta igreja uma igreja teológica. Grave, gravíssimo. Eu todos os dias penso nisto quando elaboro sermões mais elaborados, sermões mais estruturados. Existe um perigo emocional. Primeiro, eu torno-me superior, porque eu prego muito bem, sei muito bem, estudo muito bem e falo de qualquer assunto sem problema nenhum, portanto eu sou um ser superior. Segundo, quem aprende comigo também é um ser superior, então nós somos uma igreja superior. Esse é o perigo. Esse é o perder o primeiro amor, é entrarmos na parte teológica, na parte teórica e não ligarmos isso à prática. Deixa que eu lhe diga uma coisa, igreja. Teologia que não seja prática na vida não é teologia. Uma igreja pode ser doutrinariamente teológica, e esta era, e perder o amor que é próprio do cristianismo. Sem amor, a obra é morta. Sem amor, a obra é morta. Sem amor, apenas o meu discernimento importa. Sabe porque é que eu não entro em grandes debates no Facebook? Não é que eu não apeteça. Não é que eu não me apeteça dar largas à minha imaginação e escrever tudo aquilo que eu queria escrever. Só que eu vou fazer isso tudo sem amor. Eu vou mostrar que eu sei mais do que eles. E aí perco o amor originário do cristianismo. Eu perco a tolerância, eu perco a paciência e muitas vezes até se pode perder a decência. Você está a perceber qual é o perigo de uma igreja destas? A igreja de Corinto era uma igreja teológica. Eles até se intitulavam os super espirituais. E Paulo escreve algo a essa igreja, que está no capítulo 13, verso 1, muito famoso, mas que muito pouca gente entende o que é que Paulo disse. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha também a fé, a ponto de transformar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O perigo de uma igreja doutrinariamente teológica é perder o amor. Perdendo o amor, Jesus vai dizer, fizeste tudo bem, mas contra ti tenho algo. Tu perdeste a essência, tu perdeste a base, o suporte do cristianismo, perdeste o fundamento. Mas Paulo não se fica por aqui ainda. Para a mesma igreja ele escreve ainda mais, no capítulo 8, e diz assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece. Veja o que é que ele está dizendo. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Oh, meu Paulo, Paulo, tu és um descarado como eu. Você pode saber muito, pode ter canudos na universidade,
pode estar carregado de doutoramentos, mestrados e outras coisas. Se você não tiver um coração que ama, guarde tudo num caixote e meta lá na prateleira, porque não vale nada. Nada. Zero. É por causa disto que Paulo termina a carta aos Efésios de uma forma surpreendente e única na Bíblia. Única. Ouviu o que eu lhe disse? Única, uma forma única na Bíblia. Mais ninguém falou assim e Paulo só falou uma vez e foi para esta igreja. Efésios 6:23 diz: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça seja com todos os que amam sinceramente ao Senhor Jesus Cristo. Você percebeu alguma coisa? Percebeu alguma coisa? Porque eu ia muito rápido. Pastor, mas isto é normal, a gente paz com os irmãos e amor e fé e da parte de Deus. É normal, pois é, mas há aqui um pormenorzinho importante. Há um detalhezinho que Paulo quis aqui introduzir na sua despedida àquela igreja, que é muito importante para nós hoje e principalmente para o mundo em que vivemos hoje. Eu vou ler novamente agora com calma. Paz seja com os irmãos, presta atenção, e amor com fé. Amor com fé, pastor? Que tipo de amor é esse? É amar com base na doutrina. Entende? Por outras palavras, é suportar a doutrina que eu sei no amor. Sem isso, não vale nada. Garanto-lhe que os cristãos de Éfeso, eles perceberam do pólis. Éfeso perdeu a fé. Não a fé de mover montanhas, como o Paulo fala aí em Coríntios 13. Não a fé de mover o templo. Não a fé milagreira das curas, dos milagres, da prosperidade, do financeiro. Não é nada dessa fé, porque isso é uma fé ilusória. Éfeso perdeu a fé sacrificial. A fé traduzida em amor. Você lembra-se que eu disse hoje de manhã que nas Escrituras a palavra amor nem sempre é ligada a um mero sentimento. A palavra amor tem a ver com atitudes, com atos. Isso chama-se fé sacrificial. Por isso, meu amado irmão e irmã, eu estou já entrando na fase final, é bem possível estar numa igreja cristã e ser um nicolaíta. É bem possível. Principalmente as igrejas neopentecostais, é assim que estão bem. É tudo bom, é só surfar, o Espírito Santo empurra, porque é graça, é amor, é paz. É bem possível estar numa igreja cristã e ser um nicolaíta. É bem possível estar numa igreja cristã e perder o amor cristão. É bem possível combater os nicolaítas, mas mesmo assim perder o amor cristão. E também é bem possível lutar-se pelo livro sagrado. Este livro é o meu livro de regra de fé e prática, mas desprezar o meu próximo. Essa última parte é que mais me entristece, porque é o que acontece mais. A Bíblia está em primeiro lugar, o conhecimento bíblico está em primeiro lugar, o próximo não. O terceiro elemento desta carta, nós já vimos que Jesus examinou a igreja, Jesus exortou a igreja, e agora qual é o objetivo final de todo o cristão?
conforme eu disse, cristão que não ama a Deus acima de todas as coisas, todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a si mesmo, não é cristão. E tenho sérias dúvidas que seja, não só não é cristão, tenho sérias dúvidas que seja salvo. Deve ser mais um cristão, e não é um cristão evangelizado, foi um cristão emocionado. Sem amor, sem este amor, o amor a Deus e o amor ao próximo, nada vale. E isto não é o pastor João que está dizendo, isto é o próprio Jesus que está dizendo. Verso 5, lembra depois de onde caíste, onde é que foi a queda de Éfeso, perdeu o amor, perdeu o primeiro amor. Lembra depois de onde caíste, arrepende-te, volta atrás. E volta à prática das primeiras obras. Se não te arrependeres, se não voltares atrás, eu retirarei do teu lugar o candeeiro. Como quem diz, não te conheço. Não vale a pena estar a bater à porta porque eu não te conheço, não entras. É Deus quem ilumina as igrejas, mas também é Deus quem ilumina as pessoas. Você percebeu o que eu disse? Com arrependimento, Deus ilumina as igrejas. Com arrependimento dos crentes, Deus torna a igreja melhor. Ele dá a chama para o candelabro. Ele permite que essa igreja brilhe a sua glória. Mas se não houver arrependimento dos crentes, Deus elimina, extermina. Você não acredita? Vamos voltar outra vez para Coríntios, nas palavras de Paulo. E este versículo é muito mal utilizado, completamente mal utilizado. Este versículo é utilizado para a ceia do Senhor. Ele não tem nada a ver com a ceia do Senhor, nada, zero, igreja, nada. O que este versículo nos traz é um alerta para quem não se quer arrepender. Coríntios não estava amando o seu próximo, porque eles comiam do bom e do melhor e os pobrezinhos ficavam à parte. Porque a ceia do Senhor não era como nós fazemos antes. Antes havia uma festa, havia uma ceia grande, onde havia carne, peixe, vinho, pão, pronto. E por causa disso foi abolida e passou só a ficar o pão e o vinho. E Paulo vai dizer àquela igreja, espera aí, vocês são super espirituais, vocês são grandes teologicamente, mas vocês estão aí enchendo a barriga, se embebedando com vinho e deixando os pobrezinhos lá fora. Não repartem com eles. E depois, sabe o que ele disse? Capítulo 1 Coríntios 11, 30 diz: por essa razão, eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A palavra que está aqui, dormem, não estavam deitados numa cama, num travesseiro. A palavra aqui, dormem, é morrem. Por causa da falta de amor ao próximo, do endurecimento do coração e enchimento de mente teológica, existem fracos, existem doentes e existem aqueles que estão iluminados por Deus. Porque convenhamos, Deus não se deixa escarnecer. Conforme eu lhe disse, a igreja de Éfeso hoje não existe. Nem uma pedra. Nem uma pedra. Aliás, Turquia é a capital do islamismo. Ou uma das capitais do islamismo. É Deus quem destrói as nossas obras. A igreja de Éfeso foi completamente destruída com a própria cidade. Deus não poupou ninguém.
A única coisa que restou daquele lugar foi a igreja construída no século V em memória do apóstolo João. Porque João, quando é liberto da ilha de Patmos, João não foi de férias. João não foi para a reforma, aposentado. João foi trabalhar. Ele ainda escreveu a primeira carta, a segunda carta e a terceira carta. Ele ainda visitou as igrejas da Ásia Menor, ele visitou as igrejas da Grécia, e em memória disso, e em memória de como João falava com aquelas igrejas e se preocupava com aquelas igrejas, eles construíram uma igreja que se chama a igreja do Agazalut. Esta palavra você foi buscar agora. O que é que quer dizer isso? O apóstolo que amava a Deus. Só existe, daquela igreja, só existe uma igreja que foi construída em memória do apóstolo João. A pergunta é: que memória você quer ter de si mesmo? Ou que façam de si mesmo nos tempos vindouros? De alguém que era perfeitamente teológico, doutrinariamente teológico, mas tinha um coração de pedra? Ou de alguém que até tinha alguma teologia, mas tinha um coração de Cristo, um coração de amor? Que memória é que você quer? Como é que eu volto a amar? Como é que a igreja voltaria ao primeiro amor, novamente a amar? Primeiro, arrepender-se. O arrependimento traz perdão e o perdão traz amor. Traz a paz com Deus, traz a paz de Deus. Segundo, é retornar às obras de amor, retornar às origens. Existem pessoas que têm vergonha de retornar às origens. Existem pessoas que só olham para a frente, nunca querem retornar atrás. Nunca querem voltar, refazer tudo de novo. Começar do zero, meu amado irmão, eu sou um expert em começar do zero. Eu já comecei do zero na minha vida várias vezes. Eu aprendi já a começar do zero. Mas é que cada igreja recebe uma descrição particular de Cristo. Ao anjo da igreja de Éfeso, deixa só aqui fazer um parênteses. Eu preciso fazer este parênteses, porque eu já ouvi tanta coisa que eu não quero que a igreja que eu pastorei que ande a enganar. Primeiro parênteses que eu vou fazer, o primeiro ponto de parênteses que eu vou fazer é que Jesus não está falando para a cidade. Jesus está falando para a igreja que estava na cidade. Porque ele diz, ao anjo da igreja em Éfeso, a igreja que estava na cidade. Segundo, para aqueles apologistas que existem os anjos territoriais, ou seja, esses pensam assim, na cidade de Olhão existe um anjo que guarda a cidade de Olhão. Um anjo mesmo. Para esses apologistas dizem que Jesus estava falando para o anjo. Ora, se ele é anjo, não precisa de uma carta. O anjo aqui é o pastor que estava pastoreando a igreja que estava em Éfeso. Entendeu agora? É fácil de compreender que Jesus está falando com 7 pastores. E desses 7 fala com todos os outros pastores de todas as igrejas, todos os tempos. A igreja global. Mas cada igreja recebe uma descrição particular de Cristo. Se você reparar no verso 1, ele diz, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 igrejas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Mas se você for para a Esmirna, ele diz, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Se for para a igreja de Pérgamo, por exemplo, ele diz, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Cada igreja recebe uma descrição particular de Cristo. Aquilo que Jesus está dizendo a Éfeso, com a descrição particular dele,
Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É que Jesus conhece o nosso pecado e sabe a forma, e está-nos ensinando a forma de sairmos dele. Jesus conhece o nosso erro e nos está ensinando a forma de sairmos desse erro. Porque Ele é o dominador da igreja. Ele tem a igreja na palma da sua mão. Ele suporta a igreja. Suplico pela ajuda de Deus. Igreja, retiremos exemplos desta igreja de Éfeso. Esse é a minha oração, esse é o meu objetivo com estes sermões. É nós retirarmos exemplos destas igrejas. Para quê, pastor? Para nos tornarmos uma igreja agradável aos olhos de Cristo. Para nos tornarmos igrejas puras, imaculadas, perfeitas. Pastor, porque é que eu preciso tirar exemplos da igreja de Éfeso? Para que o nosso processo de santificação seja gradualmente maior. Porque é assim que nós somos santificados. Nós não somos santificados com água. Nós não somos santificados com fogo. Nós somos santificados pelo ensinamento. E o ensinamento vem dos exemplos bíblicos. Então, suplique pela ajuda de Deus. O problema é que nós não temos coragem. O problema é que nós não temos coragem de dizer: Senhor, até aqui eu tenho andado mal, mas eu quero andar bem. Chegou uma altura da minha vida em que eu cheguei ao meu computador, cheguei à minha estante, e eu comecei a rasgar páginas e páginas e páginas de tudo aquilo que tinha escrito. Lágrimas a correr para cá abaixo, mas dizendo: Pai, perdoa, porque eu andei pregando mentiras. Eu andei pregando não verdades. Mas para que se prove no meu coração, ninguém sabe disto, nem meu filho, nem minha esposa. Para que se prove no meu coração que eu estou arrependido, eu vou queimar tudo aquilo que escrevi para nunca mais me lembrar. Existem livrinhos que eu escrevi que aqueles que eu tinha já os queimei. Ou joguei fora para o lixo. O problema é que nós não temos coragem para suplicar a Deus: Senhor, permite-me que volte atrás, comece de novo. E me ajuda a começar de novo. Me ensina a começar de novo. O problema desta igreja foi esse. Como é que termina esta carta? Como é que termina esta carta? Já tinha fechado a Bíblia, mas ainda vou abrir outra vez. É só mais um bocadinho de paciência. A carta diz assim, e eu quero que você escute agora, porque isto é a promessa de Deus para igrejas compromissadas, empenhadas na palavra. Isto não é uma promessa de um pastor milagreiro. Isto é a promessa do próprio Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeira promessa, Jesus fala às igrejas, o povo deve ouvir Jesus. Mas a grande promessa está aí a seguir. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Primeiro, alimente o seu coração com as coisas de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça o que o anjo da igreja está falando. Segundo, a promessa que Deus nos deixa é uma promessa de vida abundante. Aonde? Aqui é que está o interessante. Deixe-me ler assim rapidamente. Gênesis, capítulo 2.
Gênesis, capítulo 2, e diz assim: a formação do homem, Jesus forma o homem, e no capítulo 2, verso 9, diz, a 8: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista, boas para alimento. Deus plantou árvores para o homem comer. No meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Boas também para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore do conhecimento do bem e do mal foi aquela que o homem comeu, pecou e caiu. Mas junto a essa árvore havia uma árvore chamada árvore da vida. Quando o homem caiu, Deus vai dizer algo assim no capítulo 3, verso 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, como conhecedor, cheio de entendimento, cheio de sabedoria. Você está a entender agora onde é que Jesus quer chegar? Conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Qual é a promessa que Jesus está dando à igreja de Éfeso e à igreja de Olhão? Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore que Deus retirou da frente de Adão. A árvore da vida, aquela que nos dá alimento eterno. Esta é uma promessa eterna. Faz todo o sentido, igreja. Faz todo o sentido eu clamar a Deus: Deus, dá-me coragem para voltar atrás. Eu quero me arrepender disso. Eu quero me arrepender da minha arrogância. Por causa da sua particularidade, de tudo aquilo que nós falámos da cidade. Éfeso poderia ser tentada a ser o paraíso da terra. Mas Deus diz: não, o paraíso não é aqui. O paraíso está em mim. É isso que Jesus está dizendo. Vocês querem o paraíso? Busquem-me. Vocês querem o paraíso? Busquem a minha vontade. Vocês querem o paraíso? Façam as obras que eu vos ordenei. Faz todo o sentido, igreja. A lição da igreja de Éfeso é o arrependimento, o retornar, o voltar atrás e dizer: Senhor, eu me enchi de mim mesmo, mas eu me quero esvaziar e eu quero tornar a amar a Deus e amar o meu próximo como a mim mesmo. Essa é a lição a tirar acerca da igreja de Éfeso no estudo do livro do Apocalipse. Éfeso fracassou. Deus está falando hoje para que nós não fracassemos. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.